Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa sobre colocação pronominal? Bem, vamos dar uma recapitulada na aula passada, porque entre uma semana e outra eu sei que às vezes você esquece, né, o que foi dado. Bem, a gente falou em colocação pronominal. Do que se trata isso? A colocação pronominal, gente, é uma situação onde a gente tem que saber onde é que a gente vai colocar o pronome oblíquo átono na oração. A gente pode colocar esse pronome tanto antes do verbo, como depois do verbo ou no meio do verbo. Existem regrinhas, né, para a gente fazer o uso correto dos pronomes oblíquos átonos, tá bom? A gente falou um pouquinho da ênclise na aula passada, que a ênclise é a colocação do pronome oblíquo após o verbo, tá? E hoje a gente vai falar das regras que regem essa situação. Quando é que eu vou usar a ênclise e quando é que eu não vou usar? Bem, eu queria começar já falando para vocês uma coisa. Eu tinha até um professor que falava, né, que primeiro próclise, depois ênclise e depois mesóclise. O que é que isso significa? Ele fala assim, ó, se você não souber como usar o pronome, primeiro sempre próclise. Próclise é quando eu tenho o quê? O pronome oblíquo antes do verbo. Sabe quando eu dei aquele exemplo de te amo? Então, aqui eu tenho uma próclise, né? Mas tá errado porque quando a minha oração começa com verbo, eu sempre tenho que usar esse pronome depois do verbo. Mas o que que meu professor queria dizer? Isso eu nunca esqueci. Quando você tiver dúvida de quando usar ou como usar, você usa próclise antes do verbo. Se você souber as regrinhas da próclise, aí depois a ênclise e depois a mesóclise. A mesóclise, inclusive, gente, ela caiu em desuso, né? Quando alguém usa a mesóclise, parece que a pessoa tá querendo ser bacana. Mas a gente vai falar isso um pouquinho na frente, nas nossas aulas sobre mesóclise. Hoje a gente vai falar sobre as regras da ênclise, que é quando eu coloco o meu pronome depois do verbo. São 4 regras, 4 regrinhas para usar a ênclise. Primeira regra. Gente, quando o verbo inicia uma oração, tá? E isso vale também para vírgula, tá? Eu tenho lá uma oração, vírgula, outra oração. Nesse caso, quando eu tenho um verbo depois da vírgula, também eu vou usar a ênclise, tá? Nunca eu começo a oração com pronome, sempre eu começo a oração com o verbo e o pronome após o verbo, ou seja, amo-te. Ok? Segunda regra. Quando meu verbo estiver no imperativo afirmativo. Professora, a senhora tá complicando as coisas. Não tô não, gente. Vocês já tiveram essa aula, tá? O que é o imperativo? O que é o imperativo? É o modo verbal da ordem, tá? Aquele faça, né? Leia, beba. Então, vocês sabem o que é o imperativo afirmativo, tá bom? É aquele modo verbal da ordem. Então, quando o verbo estiver nesse modo verbal, a gente vai usar o quê? Ênclise. Só recapitulando, lembram os modos verbais? Imperativo, indicativo e subjuntivo. Esses são os modos, tá? Que as ações podem ocorrer. Terceira regra da ênclise. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Professor, aí ficou bem difícil. Ficou não, gente, é fácil. É só vocês, ó, se situarem. Infinitivo, verbos terminados em R. Por exemplo, amar, tá? Infinitivo impessoal por quê? Impessoal porque não tem sujeito, não tem pessoa praticando a ação do verbo. Então, quando eu falo amar-te, por exemplo, esse verbo aqui, amar a você. Mas quem é que está amando? Não tem sujeito nessa oração. Portanto, isso aqui é um infinitivo impessoal. Infinitivo sem sujeito, tá bom? E também quando o meu verbo estiver no gerúndio. Gerúndio, gente, lembram? NDO, verbos terminados em NDO, como cantando, falando, brincando, tá?
É aquela forma nominal do verbo onde a ação ela não acaba, né? Falando, brincando, estudando. Quando eu tiver com o verbo no gerúndio, eu vou usar a ênclise, tá? Bem, para isso ficar mais claro, eu vou colocar agora essas 4 regras em exemplos na oração, para que vocês consigam visualizar quando é que eu uso a ênclise. Então, vamos lá. Coloquei 4 exemplos sobre as 4 regras que eu falei anteriormente, tá? Então, eu tenho aqui na primeira oração, fez-me um favor, só isso. Por que que eu coloquei esse pronome aqui depois do verbo? Por que que eu usei a ênclise nesse caso? Porque, gente, o verbo tá começando a oração, né? E a primeira regra é essa, toda vez que o verbo começar a oração, eu vou usar a ênclise. Então, eu não posso falar, me fez um favor. É fez-me um favor. Segundo, retirem-se da sala. Por que que eu usei esse pronome oblíquo átono após o verbo e não antes do verbo? Eu poderia falar se retirem da sala? Não. Até posso falar, mas eu sei que, segundo a regra gramatical, o certo é usar ênclise. Por quê? Porque eu tenho aí um imperativo afirmativo. Retirem-se. Eu estou dando uma ordem, tá bom? Então, eu não teria como usar o pronome antes do verbo, e sim, eu tenho obrigação de saber que eu tenho que usar depois. Terceira situação, terceira regrinha, prometo amar-te. Por que que eu usei esse pronome aqui? Gente, não fica nem bonito. Prometo te amar. Quer dizer, se bem que a gente fala assim, né? Mas me soou estranho te amar. Eu tenho que usar esse pronome aqui após o verbo. Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo no infinitivo impessoal. Tá no infinitivo e é impessoal porque não tem sujeito, tá? O sujeito, eu prometo amar você, né? Se eu perguntar quem amou, ninguém amou, não tem sujeito, né? Esse eu aqui está praticando essa ação e não essa. Ele está praticando a ação de prometer, tá bom? E quarta situação, quando o verbo estiver no gerúndio. Então, ó, verbo no gerúndio, tá? Vive castigando-lhe sem razão. Eu tenho aqui um verbo no gerúndio, castigando. Portanto, eu tenho que usar a ênclise. Gente, olha só, a gente vai ver, a gente encerra essa aula aqui de ênclise, né? E nossa próxima aula é sobre próclise. Mas assim, para que vocês fixem esse assunto na cabeça, o ideal é vocês praticarem ou darem uma estudada. Vão na internet, tem várias e várias páginas, né, que tem atividades, quiz, para vocês treinarem. É importante, toda vez que a gente está pegando um assunto, que a gente dê uma relida. E qualquer dúvida, podem tirar comigo, tá bom? Importantíssimo esse assunto de colocação pronominal, inclusive eu coloquei até naquela lista sobre os assuntos que mais caem em concurso. Esse é um dos assuntos que mais caem em concurso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Eu deixo um grande abraço para vocês e um bom estudo.